Olá, sejam muito bem-vindos. Fala, galera. E hoje eu vou falar da falta de vigor físico no tatame. Me conta aí se você já sentiu a perda de vigor físico no tatame. Conta pra mim aí. Hoje eu vou falar de como não sentir aquela sensação de perder o vigor físico no tatame, né? Usando o português claro, acabou o gás, a força, não aguento mais. E como que eu termino esse treino, né? Como que eu termino esse rola? Eu sou Alexandre Siqueira, faixa preta de jiu-jitsu, preparador físico, e eu treino jiu-jiteiros a ter mais força e gás, compensando a perda do vigor físico pela idade. Então é isso. O assunto hoje é sobre essa perda, né, de vigor físico na hora do rola, né, aquela sensação de você querer parar o treino, né, aquela vontade de desistir, de não ver a hora do alarme tocar para o rola terminar. Quem nunca passou por isso? Me conta aí. Me conta aí. Quem que nunca passou por isso? Fala para mim que não passou. Aquilo que você tá embaixo, né? Você quer respirar e você olha e ainda falta 2 minutos, 1 minuto. Isso é uma eternidade. Você fala, não acredito, não estou conseguindo mais respirar, não consigo nem me mexer, nem respirar a gente consegue, né? E a gente não vê a hora que acaba, né? Conta para mim, o que você sente? Né? O que você sente? Qual que é o seu sentimento? O que te dá aquele sentimento? O que te dá? Né? Talvez você pense em desistir, que não é para você. Ah, isso aqui não é para mim. Né? O que eu estou fazendo aqui? Ninguém me ensina. Você pensa, você chegou a pensar já? Pô, ninguém me ensina que você não é capaz. Ou não sou capaz de treinar, de fazer um rola. Peraí, que negócio aqui travou? Tá tudo bem aí? Acho que tá. Então, o que você pensa? Galera, pensei essas coisas e muito mais. Muito mais. No começo é assim mesmo, né? Mas depois piora um pouco. Mas piora para melhor. Piora, mas você já vai saber como resolver algumas situações, né? É isso que é o legal, que aí a coisa começa a ficar legal, beleza? Você começa a aprender, né? No início você pensa em desistir, não quero, isso não é para mim, mas é assim mesmo. Importante, importante. Hoje eu não vou falar aqui, eu não vou te passar uma bala de prata, eu não vou te falar uma pílula mágica, certo? O que alguns pensam que existe, é como eu sempre falo, não tem mágica, não é um exercício, um suplemento, não é uma posição, uma finalização milagrosa que vai resolver o teu problema no tatame, certo? Como a gente está falando, aquela falta de vigor físico. Ah, faz X coisas que resolve. Não, não vai resolver. Não é assim, não tem nada milagroso. O milagre que acontece, a mágica, é um conjunto de hábitos somados a um treino específico para o jiu-jitsu que vai resultar na sua total evolução, certo? Vou repetir, pensem, anotem aí. É um conjunto de hábitos somados a um treino específico para o jiu-jitsu que vai resultar na sua total evolução, que vai resolver o seu problema, certo? Beleza? Quais hábitos? Né? Quais hábitos são esses? Hábitos saudáveis. Quais hábitos? Hábitos direcionados para o jiu-jitsu, né? Começando com treino específico para o jiu-jitsu. E o que tem que ter? Tem que ter uma divisão nesse treino, né? Especificidade. E nessa divisão, tem que ter descanso, recuperação, um treino intenso, tudo separado. Alimentação, um treino de técnica, de cardio, de explosão, de força, de resistência, enfim. Tem que ter toda essa divisão, todo esse macro ciclo. Mas o condicionamento físico para o jiu-jitsu vai te preparar? Vai. Vai preparar você para uma luta? Sim. Para os treinos, para o rola, para o sparring, etc. Vai. Mas não basta estar somente condicionado fisicamente. Certo? Não basta somente o condicionamento físico. Como assim? Como assim?
Eu falei isso uma vez para um aluno, ele falou: "Como assim, professor? Eu não entendi", né? Eu falei exatamente isso para ele, ele me fez essa pergunta. Como assim condicionamento físico? A gente faz a preparação, a gente faz tudo e treino, como não basta? O que que precisa mais além disso, né? É o que eu digo, não basta somente condicionamento físico e não o mentalmente, não o condicionamento mental. Você já pensou nisso? Já passou pela sua cabeça isso? Que não é somente o físico e técnica, vamos lá, falar o físico engloba tudo, força, tá? Preparação física, você está preparado fisicamente, tecnicamente, mas não mentalmente? Conta aí para mim se você já pensou nisso. Se você está preparado mentalmente também. Já pensou nisso? Pois é. Na minha cabeça, anos atrás, não passava isso. Para mim, tinha que estar somente preparado para a luta, gás, força, técnica, né? E a cabeça, que é o mais importante de tudo, nada, nem pensava nisso. Por isso que muita coisa deu errado aí no caminho, né? Hoje eu vejo isso, olhando para trás, eu vejo isso. Eu digo, o mentalmente é alguma trava que você tem, por alguma situação que aconteceu no passado. Devido a isso, você não consegue botar em prática aquilo que sabe, entende? Eu digo isso porque aconteceu comigo. E depois, né, do decorrer do tempo, do caminho, eu vi acontecer com alguns alunos. E eu consegui ajudar eles porque já passei por isso. E eu não entendia como eu estava passando. Depois de um tempo que eu fui entender o que tudo isso causa e como se livrar disso, como destravar, entende? Por mais que eu treinava, nunca era o suficiente para mim. Nunca estava bom. Né? Eu treinava, eu achava que era só treinar. Por isso que eu sempre digo, né, que não é somente sobre o físico e a técnica. Não é somente sobre isso. Tem algo a mais. Porque se fosse somente sobre isso, qualquer pessoa com força de vontade conseguiria, certo? Não é isso? É só lá treinar que eu vou resolver todos os problemas. E não é bem assim. O que você busca melhorar no jiu-jitsu, por exemplo? Falei para mim, o que que você busca melhorar? Vamos lá, a gente está falando de vigor físico. Quando acaba o seu vigor físico no meio do rola, você sabe por que acaba? Partindo do princípio que você esteja bem condicionado. O que que você pensa? Pô, acabou aqui, tem mais força, acabou o gás, né? Enfim. Vou dizer na minha experiência, né, com alguns alunos, né? Alguns falar, é a idade, né? Partindo do princípio que você está treinado. E a idade? Sim? Não? O que você acha? Isso influencia? Ou depende? Depende do seu adversário, se é a mesma idade? Influencia? Sim, um pouco. Influencia. Não 100%. Mas o que realmente te incomoda, te dói? Você pensar, pô, quero terminar um rola, um treino com gás, eu não consigo terminar, né? O que que eu preciso fazer para conseguir isso, para terminar, para estar bem, para não esgotar assim que nem esgoto? Resposta: preciso treinar mais, muito mais. Como eu aumento meu desempenho no treino? Preciso treinar mais, né? Como diminuo o tempo de recuperação de um rola para o outro? Assim, termino um rola, com 1 minuto eu já estou pronto para outro. Tem alguns alunos que precisam de 2, 3 minutos, né? Em 1 minuto não está pronto. Como é que eu consigo ficar pronto? Tem que me preparar mais, treinar mais. Como eu vou fazer um treino intenso, aquele treino de confere, sem medo de me machucar? Preciso treinar mais, né? Vem tudo isso na sua mente, não vem? Fala aí para mim, se não vem tudo isso, se não vem essa chuva, né? Essa guerra. É uma briga mental mais intensa do que um rola, não é? Não é isso? Eu passei muito isso, né? Passava. Hoje não mais, né? Até vem os pensamentos, até querem os pensamentos entrar, mas como eu já
aprendi como resolver isso, então não chega a incomodar, a vir mais, mas era uma briga, né? E eu vou te dar um exemplo disso, porque isso vira uma bola de neve, né? Tanta preocupação, é tanta cobrança que você mesmo faz para você, é tanto pensamento que você não tem espaço, você não consegue pensar em executar o que, na verdade, você sabe, o que realmente você foi lá e treinou e você sabe executar. Entende? Você quer melhorar tudo de uma vez só. E você acha que precisa treinar muito mais para conseguir o que você está pensando, o que você quer ali, não é isso? Fala para mim. Eu passava isso. Por conta disso, eu entrei em overtrainer por excesso de treino, porque eu achava que tinha que treinar mais. Eu pensava, quanto mais treinar, melhor. Quanto mais treino, melhor você fica. É verdade. Mas treino de qualidade, não somente a quantidade, né? Sem descanso, sem recuperação, que nem eu treinava que nem um louco, eu treinava de domingo a domingo, fazia 2, 3 treinos por dia, fazia jiu-jitsu, fazia preparação física. Na época, quando eu entrei no overtrainers, eu não fazia específico, eu fazia musculação, fazia crossfit, ia correr, enfim, né? Eu não fazia um treino inteligente, eu pensava que era quantidade que vai me melhorar. Pelo contrário, entrei em overtrainer, resumindo, muitas lesões, acontecia muitas lesões. E só depois de um tempo, quando eu relaxei os pensamentos, esse pensamento de que era isso que era o certo, né? Que eu decidi em me divertir nos treinos, nos rolas, que a chave virou. Eu digo divertir, arriscar mais, não é brincadeira. Lógico, continua sendo sério, treino duro. Eu digo arriscar mais, fazer o que você treina, executar, aplicar lá o que você treina, o que você repete, né? Daí você vai começar a entender e vai encaixar mais o seu jogo, que vai ficar muito mais eficaz. Vai fazer força na hora que tem que fazer a força, né? Vai explodir na hora certa. Vai lá dar uma blitz de repente na hora que tem que dar, não uma hora que você vai dar aquela blitz ali. Você não pensa, você não calculou, você dá desnecessariamente, se cansa, acaba o seu gás, acaba a sua força, o seu vigor físico, por mais que você esteja preparado, né? Fazer as coisas na hora certa, a hora de dar o bote, a hora de fazer a coisa na hora certa. E aí foi que eu percebi que aquela loucura que eu fazia na minha cabeça, que era o que atrapalhava o meu desempenho. Entende? Aquela coisa doida que eu fazia, que eu ficava pensando que eu tinha que treinar, que eu tinha que fazer, que eu tinha que isso, que aquilo, foi aonde que eu percebi que aquilo tudo era que me atrapalhava. Certo? Inclusive eu tive 2 professores, né, que ele cobrava demais, né, cobrava finalização, tinha que amassar fulano, ciclano, lógico, a gente treina para isso, né, é o objetivo. Mas ele não ensinava exatamente o que fazer, né, ele não dava o caminho, ele não mostrava. E quando a gente não fazia o que ele pedia, que muitas vezes não dá, para você pegar uma finalização, raspa, faz isso, faz aquilo, ele esculachava mesmo, sabe? É lógico, é professor, sabia mais que eu, ele estava ali assistindo, assim, várias duplas rolando, e às vezes não fazia o que ele mandava, ele esculachava, era uma pressão horrível, horrível, sabe? E eu travava, porque dependendo da situação, lógico, é óbvio que o professor está vendo, ele sabe o que você tem que fazer, mas é você, às vezes, de repente, ali que está sentindo por alguns segundos que, por exemplo, talvez uma raspagem para o lado direito, não é, para o lado esquerdo, por exemplo, né? Você vai dar a raspagem e o cara dava aquela pressão, esculachava, e às vezes, pô, me ensina o caminho, né? Não precisa esculachar assim, ensina. Já o outro era muito mais inteligente, sabe? Muito mais inteligente. Ele cobrava também, até mais forte, mas ele ensinava antes. Ele ensinava eu, os parceiros de treino, antes, não treinava nós somente fisicamente, tecnicamente, ele treinava a gente mentalmente também. Então, era muito inteligente, completamente diferente. Eu aprendi muito, muito mais com ele, muito mais.
O que ele me passava, por exemplo, comparando com o outro, ele me explicava uma vez, eu entendia o outro, explicava 4, 5 e não ia. Enfim, esse é um assunto, galera, é muito amplo. Outro dia eu conto, eu faço uma live só para contar sobre isso aí, que foi uma experiência de vida muito, muito legal que eu passei. De verdade, muito legal. Certo? Então é isso, galera. Cada pessoa reage de um jeito a cada situação, certo? Mas na minha jornada aí, no meu caminho, o que eu vi foram mais pessoas, né, vencendo, mais pessoas vencerem e se tornando bons jiu-jiteiros, né? Os que faziam para um estilo de vida, os que faziam porque gosta, porque ama, não os que eram obrigados a fazer para ter performance, né, e etc. Eu não estou falando de atleta profissional, tá? É claro que atleta profissional é outra história. Eu estou falando de amigos, parceiros de treinos, alunos que têm o jiu-jitsu como um estilo de vida, né? Até alguns até competem, mas não profissionalmente, não depende disso para viver, né? Competem para sentir aquela adrenalina, aquela coisa que tem a competição, né? Quem já competiu sabe, né? Aquela adrenalina, aquele frio. Beleza, galera? É isso aí. Então, resumindo o que eu falei hoje, né? É sobre vigor físico, a falta de vigor físico, né? Depende de várias situações. O que é a falta de vigor físico? Depende do quê? De uma situação interna sua ou de uma situação externa, que vem um oponente te dar uma blitz e você tem que impor ali um ímpeto ali, dar uma bloqueada, né? Segunda, não adianta treinar somente o físico e não a mente, né? Falei disso também. Que talvez você tenha aí passado alguma experiência no passado não muito boa, né? E que ela pode contribuir para alguma trava na sua evolução do jiu-jitsu. O que aconteceu comigo tinha pressão, o que aconteceu com vários alunos que passaram por mim, alguns que falaram, pô, né, em algumas situações falava, não, é que em outra escola que eu vim, passava isso e assim. Eu falava, não, esquece o que você passou e agora você vai aprender comigo tal coisa diferente. E é muito difícil. Eu não estou falando de técnica, tá? Eu estou falando de situação lá, que o cara fez, sei lá, tomou um esculacho e ficou mal e aquilo travou com medo de errar novamente e ficava travado e comigo não saía. Então, é difícil você mudar isso, né, do aluno. Foi difícil eu mudar de mim mesmo, que dirá de um aluno, de uma outra pessoa, né? E outra coisa para você se divertir, né, no sentido de executar o que você aprendeu no jiu-jitsu. Você treina o jiu-jitsu como estilo de vida, vai lá, pô, cara, executa, se diverte, arrisca. Ah, mas se eu perder, se eu cair por baixo, tá competindo? Tá valendo? Não, é treino, é sparring na academia, é treino. Lógico que não é treino duro, não é para ser fácil, mas eu vou executar, né? Como que você vai ficar bom numa coisa que você não repete, se você não executa, por uma trava, por um medo, talvez, né? E esse aqui eu não falei isso que eu tô falando, mas eu vou falar agora. Que tudo na primeira vez não vai dar certo, né? Você não vai acertar, né? Salvo exceções, mas na maioria das vezes, tudo na primeira vez você não vai acertar. Então, tenha paciência e constância que você chega aonde você quer chegar, certo, galera? Tem perguntas aí? Em fazer alguma pergunta, contar algum assunto, alguma experiência parecida que teve, pode falar aí que a gente troca uma ideia. Então é isso, certo? Falamos disso, espero ter ajudado vocês. É isso aí, galera. Se gostou aí, compartilha com seu amigo, curta aí, compartilha e me segue para mais vídeos e lives iguais a essa. Falou? Até mais, até a próxima. Os